Irmãos, é um privilégio muito grande nós estarmos observando na igreja o fenômeno de nós estarmos recebendo em muitas famílias quarta geração. Está vindo e a nossa expectativa é que essa quarta geração ela possa também pegar o bastão da fé e seguir adiante e, com a graça de Deus, essa geração possa ser mais crente do que essas que já passaram por aí. E hoje é um momento especialíssimo, né? A Lara vai ser batizada. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou falar nesse momento tão especial? Numa semana também especial, que alguns irmãos já sabem qual foi a notícia que correu pelo WhatsApp. Então, pensando nisso, eu me veio à mente esse tema que eu acho extremamente sugestivo para nós meditarmos hoje à noite. Como passar à geração seguinte o bastão da fé? Eu quero convidar você para ler Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, verso 20 até o verso 25. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até aqui. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmãos, este é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento. Eu quero dar para você 3 razões. Primeira razão é que nós estamos no livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio nada mais é do que o manual inspirado da espiritualidade autêntica. Não é sem razão que em muitos momentos da história do Antigo Testamento, quando o vigor espiritual é renovado no meio do povo da aliança, nós temos imediatamente um retorno para o livro de Deuteronômio. Você tem isso na época de Ezequias, você tem isso na época de Josias, você tem isso na época de Neemias. Deuteronômio, portanto, é aquele livro do Antigo Testamento que nos dá a essência da vida espiritual que a nação da aliança deveria vivenciar ao entrar em Canaã. Porque de nada adiantaria eles ganharem uma terra magnífica que mana leite e mel, né? Manava leite e mel. Não adiantaria nada eles terem uma grande nação, uma numerosa nação, com as famílias tendo uma prole imensa, se eles não tivessem os princípios fundamentais para viver a vida com Deus de acordo com aqueles padrões que foram revelados pelo próprio Senhor. Portanto, em Deuteronômio, nós temos esse manual que vai ser útil para todo o povo de Deus durante a revelação do Antigo Testamento e é um dos livros mais citados no Novo Testamento. Você pode depois pesquisar isso. A segunda razão, porque esse é um dos capítulos mais importantes, é que aqui nós temos o famoso Shema. Veja aí no verso 4 a 9.
uma oração diária, chamar o verbo que aparece no início do versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa oração, ela era proferida por cada judeu piedoso 2 vezes no dia, para que ele pudesse, através dessa recitação, pudesse lembrar das coisas essenciais relacionadas com a própria vida espiritual. E a terceira razão é que nesta passagem nós temos o mais emocionante apelo da parte de Deus para que a espiritualidade do povo da aliança pudesse conservar o seu vigor com o passar do tempo de geração a geração. Eu quero demonstrar isso com o esboço do capítulo. Veja aí do verso 1 até o verso 9. Você tem uma confissão ou uma profissão de fé. No segundo parágrafo, que você tem do verso 10 até o verso 19, você tem uma vigorosa advertência. Eu li do verso 20 até o verso 25. Você tem uma responsabilidade dada para o povo das mais exigentes, que é justamente o sagrado encargo de passar à geração seguinte o bastão da fé. Não é uma tarefa automática, não é um encargo fácil, não é um trabalho mecânico, mas preste atenção, todos aqueles que são verdadeiros servos de Deus não podem se eximir dessa responsabilidade, por uma razão muito simples, ela não pode ser terceirizada. Como crentes, como servos de Deus, como pais, como membros da família da aliança, nós precisamos atentar para essa responsabilidade de passar à geração seguinte o bastão da fé. Deixa eu dizer contar uma historiazinha. Quando nós nos convertemos, há 40 e poucos anos atrás, na igreja onde o pastor Joel se converteu, a Thelma, a Léa, assim que nós chegamos na igreja, nós tomamos um choque. Porque não havia jovens de 25 a 35 anos na igreja. Estava com 20 anos na época. Nós tomamos um choque. Vai acontecer conosco. Nós vamos abandonar a fé. E começamos a investigar, a pesquisar, a tentar descobrir o que fez com que aquela geração toda, olha, não tendo uma igreja quase centenária, uma igreja central, onde havia um número significativo de famílias, jovens entre 25 e 35 anos, para ser mais honesto, havia 2, mas que não inspiravam ninguém com a vida espiritual que manifestavam, que levavam. Então, na igreja, nós não tínhamos pessoas de 25 a 35 anos. A pergunta é a seguinte: por que, então, essa parcela tão significativa das famílias da igreja não havia permanecido na fé? Esse texto parece nos dar algumas respostas com relação a isso. E é justamente essas lições que eu gostaria de compartilhar. O problema é como nós podemos passar adiante o bastão da fé. E essa é a nossa responsabilidade. O texto sagrado nos dá algumas respostas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite. A primeira resposta está aí no verso 20. Colocando a fé como pino de centro da própria vida. A natureza da pergunta do verso 20, dê uma olhada lá, diz tudo. Olhe lá, o filho não pergunta por terras. O filho não pergunta por fazendas. Não pergunta por gado. Não pergunta por plantações. Não pergunta por comida. Não pergunta por bebida. Não pergunta por mulheres. Não pergunta por ouro.
não pergunta por prata, nada disso. Ele pergunta sobre o âmago da fé. Algo que presumivelmente deveria ser o pino de centro da vida da família. Essa pergunta não seria suscitada se essa questão da fé não fosse tão importante assim. O que a história pressupõe, e aí você tem um diálogo hipotético, é que os filhos inevitavelmente irão perguntar sobre aquilo que é o centro da vida daquela família que professava crer nos padrões da aliança. E aqui eu vou pedir permissão para os irmãos para citar mais uma experiência jurássica, não é? Quando eu me converti, na igreja tinha nosso presidente da mocidade, que era um homem, um rapaz piedoso, mais experiente do que a gente, mais velho, e ele colocou um chiclete na minha cabeça. Conversando com ele, lá pelos idos de 1978, olha lá. Ele disse, é o seguinte, eu preciso ter uma profissão, porque eu tenho contas a pagar. E ele era acadêmico de medicina. Sim, era o nome dele. Assínio Pinto de Souza. Mas é o meu bico. Minha verdadeira ocupação no mundo é ser servo de Cristo. Aquilo colou como um chiclete na minha mente. Eu preciso ter uma profissão, porque eu tenho contas a pagar. Mas a minha profissão, qualquer que seja ela é o meu bico. Deve ser o meu bico. Não o pino de centro da minha vida. Porque a minha verdadeira vocação no mundo é ser servo de Cristo. Irmãos, quando pais crentes criam seus filhos, passando para eles que a fé é apenas um acessório imprescindível na vida, eu escrevi aqui, só um milagre divino para evitar a tragédia do desencanto desses filhos com o Evangelho. Isso não acontece tão insidiosamente assim, como talvez a gente possa presumir. Mais cedo do que se imagina, as crianças sentem o cheiro dos valores mais apreciados pelos pais. E preste atenção, essas crianças não precisarão negar a si mesmas para seguirem na direção errada. A natureza corrompida delas já está no caminho. E usando a expressão, e elas vão de com força para longe de Deus. Quando pais crentes elegem como as coisas mais importantes da vida a boa educação, a excelente formação acadêmica, o bom emprego, a elevada posição social, etc. Eis a receita quase infalível. Eu coloquei quase infalível porque Deus é misericordioso e pode impedir o desastre. Mas essa é uma receita quase infalível para o desastre. Sabe o que a história bíblica nos diz, nos adverte? Que gente grande errou nisso. Mas isso não abranda o erro. Aí você vai dizer, mas Davi, olha Samuel, né? Tantos outros que a gente... Não abranda o erro. Só acentua o risco. E a gente deve parar para pensar. Né? Primeiro ingrediente da receita, colocando a fé como pino de centro da vida. Segundo, veja do verso 20 até o verso 23. Encarnando a experiência da redenção de fato e de verdade. Veja a primeira parte da resposta divinamente sugerida nesse diálogo hipotético. Ela é fantástica.
se nós levarmos em consideração a cronologia. É óbvio, olhe aí no verso de número 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó. É óbvio que os pais no futuro que teriam a oportunidade de explicar o âmago da fé para os seus filhos que estariam interrogando sobre aquilo que é o pino de centro da própria família, esses pais no futuro, eles não poderiam dizer que tinham participado da experiência do Êxodo. Para a gente ser estritamente rigoroso, nem os ouvintes originais de Moisés, para quem esse diálogo hipotético é sugerido, poderiam dizer. Aqueles que primariamente ouviram esses conselhos da parte de Deus através de Moisés, nas campinas de Moabe, que foram ensinados por Deus para que respondessem dessa forma, eles não poderiam dizer que tinham participado da experiência do Êxodo. Mas aqui tem um detalhe da história. Aqui tem um porém. Nessa resposta, nós encontramos a essência da espiritualidade bíblica. Sabe o que aqui é redenção? Redenção é quando nós nos apropriamos pela fé de uma obra que foi realizada por Deus para que nós tivéssemos a resolução do nosso problema principal da vida, que é a restauração da nossa comunhão com Deus, através de um fato que cronologicamente está distante de nós. Preste atenção, para o judeu, o maior de todos os fatos que apontava para a realidade da salvação era o Êxodo. Então, o judeu, ele deveria dizer o seguinte: olha, aquilo que aconteceu no passado e que foi a maior demonstração de poder da graça de Deus para resgatar um povo da escravidão. E nesse resgate, nós somos informados que houve a maior transação espiritual que nós possamos imaginar. Porque o Egito representava nada menos do que o castelo de Satanás, com todas as suas hostes. E com aquela operação de resgate, Deus nos deu uma nova identidade, uma nova vida. Isso não é a essência da salvação? Então, o que o texto pressupõe é o seguinte: o pai deveria dizer o seguinte: aquilo que aconteceu no passado e que é historicamente comprovado, aconteceu também na nossa vida. É por isso que nós podemos colocar nessa história o nosso próprio nome. Nos incluirmos, como se tivéssemos participado daquilo que cronologicamente está tão distante de nós. Mas preste atenção nisso que acontece hoje. Por que nós somos crentes? Nós somos crentes porque nós nos apropriamos daquele sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Nós nos apropriamos pela fé de uma realidade que está distante de nós. O mesmo exercício que nós fazemos hoje, o judeu do Antigo Testamento fazia também. É a essência da experiência. E olha, veja o verso 21. É interessante notar esses destaques. O diálogo diz assim: o êxodo envolveu libertação de uma tirania. O êxodo envolveu manifestação de um poder espiritual no mais alto grau. O êxodo culminou com a mudança de domicílio. Veja o verso 23. Na verdade, nessa primeira parte da resposta hipotética, a revelação divina diz que naquele contato que o pai crente deveria ter com o seu filho que precisava passar pela experiência da salvação, uma vez que ele estava interrogando sobre a essência da realidade histórica, o pai deveria dizer: olha, o êxodo representou escravidão, transação espiritual e nova vida.
ele teria a mais poderosa ilustração do mundo para dizer para o seu filho: mas, meu filho, aquela experiência que aconteceu no passado envolvendo essas três realidades, ela também aconteceu na minha vida. Eu fui tirado de um estado de escravidão, e não foi pelo meu próprio braço, mas foi a manifestação extraordinária do poder de Deus que me resgatou pelo seu Espírito para me dar uma nova vida. Irmãos, isso de fato é encarnar a experiência da redenção de fato e de verdade. Lembra da história de Jacó? Nós precisamos dizer isso para os nossos filhos. Eu não posso passar para você a fé que eu tenho, porque até ela é intransferível. Mas a experiência que eu tive fazendo com que a realidade histórica fosse encarnada na minha própria experiência é o que precisa acontecer com você. Na verdade, essa é a essência desse diálogo hipotético que nós temos aqui. O pai dizendo para o filho que ele precisa passar também por essa experiência. Essa era a resposta, veja o verso 24 e 25. Fazendo da obediência o traço distintivo da fé. Mas é interessante notar também no texto um detalhe que passa desapercebido, geralmente na leitura. Veja o verso 20. No início do texto você tem no diálogo a pergunta, uma pergunta inicial, versando sobre o significado da revelação sagrada recebida. Mas se você for esmiuçar a resposta que você tem a partir do verso 21, não tem nada sobre a pergunta que dá origem a esse diálogo hipotético. Obviamente, é muito importante do ponto de vista prático, em toda a história bíblica, que o conteúdo da fé verdadeira seja constantemente compartilhado e repetidamente a cada geração, para que os potenciais candidatos à conversão possam ter uma experiência com o conteúdo preciso da fé que foi revelada nas Escrituras. Nós não podemos abrir mão disso. Não é possível passar adiante o bastão da fé através de um conceito equivocado de espiritualidade, de redenção, de vida com Deus. Nós precisamos passar para a próxima geração, da forma mais precisa possível, aquilo que verdadeiramente a Escritura nos ensina. Mas tem um porém. E jaz o perigo. É possível preservar o conteúdo correto. É possível ser ortodoxo sem ser obediente. Esse é o perigo. E duas vezes você vai ver no texto, no verso 24 e 25, e na resposta, eu repito isso, nós não temos a indicação do significado, mas nós temos o desafio da obediência. Veja como aparece aí no verso 24 e no verso 25. E para agravar mais, ou seja, para reforçar mais esse conceito, você vai ver que as duas bênçãos temporais que aparecem aí nos versos 24 e 25, elas estão ligadas à obediência, ao cumprir, e não ao saber. Né? Nós precisamos passar para os nossos filhos essa indicação de que nós estamos comprometidos com a obediência espiritual. Essas duas bênçãos, portanto, além de serem pessoais e intransferíveis, elas nos apontam para a obediência incondicional que nós devemos prestar
para com o Senhor nosso Deus. Eu quero terminar com uma última ilustração que ficou também marcada na minha história. Quando eu estava no primeiro ano do ministério, fazendo talvez a última visita lá na cidade de Capanema, visitando uma família que frequentava a igreja, eu achei de fazer uma pergunta para a senhora. Minha querida, qual é o maior desejo que a senhora tem no seu coração? Aquela senhora prontamente respondeu, no ato. Ela disse, o maior desejo que eu tenho é a conversão das minhas filhas. Eu não disse uma palavra. Lamentavelmente, o testemunho daquela mulher em nada contribuía para que as suas filhas pudessem verdadeiramente se converter. Porque ela mesma, apesar de ir na igreja de vez em quando, era alguém completamente desencantada com a fé. Oh, um milagre imensurável da graça de Deus, porque aquelas duas filhas dela estavam envolvidas na pergunta, não iriam se encantar com a fé da própria mãe, que era um verdadeiro desencanto com aquilo que a Bíblia nos ensina acerca da fé verdadeira. Mas eu quero fazer só duas aplicações. Eu acho que eu cumpri meu tempo hoje. Olha lá, duas aplicações para nós. Num mundo extremamente competitivo, cada dia está mais difícil. Na verdade, nós precisamos crer, acreditar que filhos consagrados conseguirão achar um bico para pagar as suas contas. Não é? Coisa mais importante para os nossos filhos é que eles sejam consagrados. Se eles forem consagrados, o resto é o resto. Eu não acredito que Deus vai deixar filhos consagrados sem que eles encontrem um bico para que eles possam pagar as contas. A segunda aplicação. Irmãos, na equação da vida espiritual, segundo aquilo que a Escritura nos ensina, filhos bem-sucedidos, mas perdidos, o resultado é um sofrimento inominável para os pais. Mas o camarada foi para o MIT. Lá para aquela escola supra-sumo da tecnologia nos Estados Unidos, ele ganhou todos os prêmios lá. É muito bacana. Parabéns para você. Mas como é que está a fé desse camarada que foi para o MIT? Está perdido? Então, desculpa eu dizer para você, né? Meu coração está num sofrimento inominável, né? Nossos filhos bem-sucedidos, irmãos, e fora do Evangelho, é uma tragédia que eu não desejo para o meu pior inimigo. Eu não estava preparado para contar essa experiência, mas vou contar. Eu já prego há 32 anos naquela cidade Nova Velha, né? Uma cidade Nova Velha para mim, há 32 anos, né? Joel sabe, eu tenho controle, eu sou fleumático, irmão. Para eu chorar é muito difícil. Eu só embarguei minha voz no púlpito 2 vezes. Só duas, em 32. Quantos já chorou ele lá, Thelma?
3.000 vezes já chorou. A minha voz só embargou 2 vezes. E aí não é pergunta de Enem. Estou dando a cola já. Você sabe qual foi o assunto que eu estava falando, que a minha voz embargou? Qual foi? Cadê? A cola mesmo. Perdição de filho. Minha voz só embargou no púlpito 2 vezes durante 32 anos. E eu estava falando de filho perdido. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Nossos filhos precisam ser crentes. Senão nós vamos ter um sofrimento indescritível e inominável. Ficar de pé e vamos orar. Deus eterno, que tarefa difícil, trabalhosa, que nos exige esforço descomunal. Queremos te agradecer porque temos visto no meio da tua igreja, nós escapamos de participar daquela geração que se perdeu. Na época em que nos convertemos, nós te damos graças. Temos visto filhos que têm chegado na nossa geração, que têm se convertido também. E agora o Senhor nos tem dado o privilégio de ver outras crianças já da 4ª geração chegando, e a nossa oração para que essas crianças que estão chegando possam experimentar também aquilo que acabamos de compartilhar, a salvação, essa dádiva mais preciosa de todas na existência de qualquer pessoa. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, para que possamos passar para a geração seguinte o bastão da fé. Que os nossos filhos, nossos netos, possam ser mais competentes do que nós conseguimos ser. E possam professar o teu nome e vivenciar a vida espiritual com mais profundidade, mais santidade, mais firmeza, mais ousadia, mais tudo. É o que humildemente nós te suplicamos nesta noite. Abençoa a Lara e essa experiência possa ser também concedida aos seus pais. A criança chegou para alegrar a família dos teus servos. Ela possa crescer, possa sentir o aroma de vida dentro do seu próprio lar. E na idade própria da razão, possa se encantar com a fé. Dizer com os seus lábios que deseja isso para a sua própria vida. E é no nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém.